Bom, a gente terminou falando sobre o valor da palavra de Deus no nosso último vídeo, o quanto é benéfico para as nossas vidas nós termos a palavra de Deus nos nossos corações. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse nosso vídeo de hoje, que não é somente termos a palavra de Deus, é nós termos a palavra de Deus no nosso coração. Onde é que está o teu tesouro? Porque lembra que nós falamos uma frase de John Piper, que diz que você não pode elogiar o que você não valorizar. Quando a gente está falando de valor, de atribuir valor, quando a gente está falando disso, nós estamos falando de tesouro. Onde é que está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro, estará o teu louvor. Vamos falar dessa maneira? Onde está o teu tesouro, ali estará o teu louvor. Aquilo que você valoriza é o que você louva. Em Mateus capítulo 6, verso 21, abre comigo. Mateus capítulo 6, no verso 21, Jesus está aqui no Sermão da Montanha, ensinando sobre o reino de Deus. E aqui nesse verso 21, no verso 19, ele começa dizendo: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então nós devemos estabelecer um conceito vital que vai dirigir a nossa vida. A palavra de Deus é a verdade. E se a palavra de Deus é a verdade, eu estou dizendo que a palavra de Deus é o tesouro da minha vida. Eu e você precisamos da verdade para que nós possamos caminhar todos os dias da nossa vida. Então a palavra de Deus, que é o nosso fundamento, é o nosso alicerce para a nossa vida de louvor, ela é o tesouro do nosso coração. João capítulo 17, você já conhece. Jesus fazendo a sua oração sacerdotal, disse para Deus, ele estava falando com Deus na presença dos discípulos, disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E essa é uma afirmação muito simples, gente, mas há um imenso poder nessa simplicidade. Acompanha comigo aí na sua apostila. Quando se trata de questões de fé, essa convicção simplifica todo o resto. É uma decisão de fé que coloca em perspectiva todas as outras decisões de fé na nossa vida. Qual é a decisão de fé? A tua palavra é a verdade. A tua palavra, lembra que nós falamos do sola escritura? A palavra de Deus é a única autoridade sobre a nossa vida. E disso depende a nossa fé. Porque se eu não acredito que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, se a Bíblia é a palavra de Deus, então eu não tenho fé para poder prosseguir. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. É de fato o ponto central da decisão para avançar com Jesus. E você pode resolver isso fazendo uma pergunta simples: a Bíblia é verdadeira? E nós podemos responder que a Bíblia não somente é verdadeira, a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade para a nossa vida. Quando isso muda, gente, toda a nossa vida muda de foco. Porque eu passo a acreditar a Bíblia como a verdade, a única verdade da nossa vida. Aí eu já expliquei isso para você, que a palavra verdade no grego é a palavra realidade. A Bíblia quer nos levar para a realidade do céu. Uau! E quando nós estamos na realidade do céu, louvor celestial flui dos nossos lábios, flui do nosso coração. Da onde é que sai isso? Do tesouro do nosso coração. Se o nosso coração estiver ligado com a palavra, louvor celestial vai sair através dos nossos lábios. E é esse louvor celestial que nós falamos na nossa primeira aula, que coloca Deus assentado no seu trono. E quando Deus está assentado no seu trono, a maravilha do céu se estabelece onde quer que nós estejamos. Você lembra que certa vez roubaram a Arca da Aliança, né? Os filisteus roubaram a Arca da Aliança e colocaram no templo de Dagon. E por terem colocado a presença de Deus lá, Dagon aparece no dia seguinte caído, de rosto em terra. E eles levantaram Dagon, aquilo ali era muito estranho. E logo depois, o que acontece?
Dagon está em pedaços. Por quê, gente? Porque onde está a presença de Deus, o inimigo não pode resistir. Como é que nós vamos resistir ao inimigo nos submetendo a Deus? Como é que nós nos submetemos a Deus? Nos submetemos a Deus, nos submetendo à palavra de Deus. Quando nós nos submetemos a Deus, com a sua palavra, louvor é gerado no nosso coração. Um trono é estabelecido no meio das situações, no meio da adversidade, na presença dos inimigos. E aí os inimigos não conseguem resistir. Por quê? Porque nós decidimos acreditar que a palavra de Deus é a verdade. Depois de decidir que a Bíblia é verdadeira, você poderá saber quem é Deus. E uma vez que você decida que a Bíblia é verdadeira, você poderá saber quem você é. Você pode saber como tomar decisões, saber por que existe nesse planeta, conhecer o propósito da sua família e tudo mais. Além disso, você sempre pode refazer qualquer decisão baseado nessa decisão central. A Bíblia é verdadeira. Diga aí comigo, a Bíblia é verdadeira. Diga de uma forma diferente agora, a Bíblia é a verdade. Você lembra que Gênesis capítulo 3, verso 1? Abre aí comigo Gênesis capítulo 3, verso 1. Vai nos dar esse parâmetro que acreditarmos sobre a palavra de Deus é realmente tão central, tão crucial. Então não é de admirar que foi a palavra de Deus que Satanás atacou desde o início. Você está entendendo? Que se a palavra de Deus não fosse algo que valesse a pena dar ouvido, Satanás não tinha atacado a palavra de Deus. E foi justamente o que Satanás fez isso aqui no verso 1, Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus o quê? Disse. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E essa palavra, gente, de Satanás continua a ecoar por toda a eternidade, gente. Como? Ele continua repetindo as mesmas frases lá do jardim. Pastor Hélio sempre diz que ele tem um gravadorzinho e ele fica apertando isso. Foi isso mesmo que Deus disse? É assim mesmo? Deus realmente disse para você não viver uma vida preocupada, é isso mesmo? Não, ele entende um pouquinho de preocupação, faz parte do seu contexto. Deus realmente disse que ele proveria para você em todas as situações, foi isso mesmo? Olha só o que você está experimentando ao seu redor. Deus realmente disse que o julgamento chegaria para todos. É justamente isso que Deus está falando. Será que o que Deus disse é a verdade? Lembra que o foco é a palavra de Deus é verdadeira. Se a palavra de Deus é verdadeira, eu coloco a minha confiança. E a gente pode ir até além. Será que Deus realmente disse que fez os humanos serem homens e mulheres? Vamos trazer para o contexto atual. Deus realmente disse que toda a vida é preciosa, mesmo no ventre? Foi isso mesmo? Mas está tão pequenininha, será que é precioso? Deus realmente diz que Jesus é o único caminho para o Pai, o único. Mas tem tantas opções. O que Satanás está querendo fazer? Satanás está querendo invalidar o poder e a força da nossa fé na palavra de Deus. Não foi o que ele tentou fazer com Jesus? Em todas as situações, na tentação de Jesus, Lucas capítulo 4, em todas elas, ele jogou a palavra. E Jesus, como é que ele rebateu? Rebateu com a palavra. Então, gente, se Deus realmente falou, então não estamos sem uma palavra. Se Deus disse e está registrado na palavra, eu e você temos uma palavra que não volta vazia. Presta atenção nessa frase. O que Deus disse é o que vale. Repita isso, pastor Hélio. É uma das frases que está ecoa através dessa escola, através da Atos. O que Deus disse é o que vale. O que está registrado na palavra. E a Bíblia é Deus falando comigo através do Espírito Santo. Então, é isso o que vale. Não importa as opiniões, não importa as experiências do lado de fora, o que a Bíblia diz é o que vale. Então vamos ver alguns princípios básicos para que nós possamos crescer
na paixão pela palavra de Deus? Número 1, primeiro princípio, é o seu relacionamento com Deus. Ou seja, eu e você, para que nós sejamos mais apaixonados pela palavra, eu e você precisamos conhecer a pessoa de Deus. Veja, fé é um relacionamento com uma pessoa e não apenas a expectativa de algo a receber. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que fé é um relacionamento com uma pessoa. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e, como diz a King James atualizada, deve crer que Ele é e que se torna galardoador dos que o buscam. E aí você se lembra que Abraão não apenas creu nas promessas de Deus, Abraão creu em Deus. E por isso ele foi chamado amigo de Deus. Olha só essa frase aí de Andrew Murray, essa citação, está na sua apostila, que diz assim, a fé é o mais simples e também mais sublime exercício da vida espiritual, por meio da qual o nosso espírito, em perfeita harmonia com o Espírito de Deus, se fortalece para exercer sua mais sublime atividade. A fé somente pode subsistir alimentando-se do que é divino do próprio Deus. E como é que nós nos alimentamos? Lembra que Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Nós estamos falando da Bíblia, nós estamos falando das Escrituras, gente. A Escritura é a verdade. Olha só, 1 Coríntios 1:9 diz, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós fomos chamados para vivermos em comunhão com uma pessoa. Nós fomos chamados para viver em comunhão com Jesus. 2 Coríntios 13:13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Ou seja, olha só essa frase, louvor é a liberação da revelação pessoal da grandeza de Deus à medida que você o descobre na sua palavra. Quanto mais você descobre Deus na sua palavra, maior ele se torna para você. Sabe por quê? Porque mais perto dele você chega. E quanto mais perto dele você está, maior ele parece para você. Deus é grande pela sua própria natureza. Ele faz feitos grandes. Ele faz milagres, mas quando mais perto a gente chega, mais a gente nota a grandeza de Deus. Número 2, segundo princípio, para nós nos tornarmos apaixonados pela palavra, conserve a simplicidade da sua confiança. Número 1, conheça quem Deus é, o seu relacionamento com Deus. Número 2, creia na palavra que Deus falou. Salmo 56, abra aí comigo. Salmos 56. No verso 4 e no verso 10. Diz, em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. O que me pode fazer um mortal? Verso 10. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Verso 11. Nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. O que me pode fazer o homem? Então, gente, a confiança na pessoa gera a confiança na palavra. Como é que você vai acreditar na minha palavra se você não me conhece? Eu poderia dizer para você, não, olha, você pega um avião e você vai até, sei lá, a China, e lá na China você vai encontrar uma pessoa no aeroporto que vai te levar de carro, um carro vermelho, e vai te levar até uma igreja, lá você prega e depois você volta. E lá vai ser dado para você uma oferta e vai suprir a sua necessidade. Mas se você não acredita em mim, como é que você vai, ao menos, ir até o aeroporto da sua cidade aqui do Brasil para sair daqui para a China? Eu não falei nada que ia pagar para você.
Então, quando você crê na pessoa, você sabe, uau, eu conheço o pastor Rafa, eu conheço que é uma pessoa séria, eu conheço que é um homem de Deus. Então eu vou. Como profeta de Deus para a minha vida, eu vou. Vou despender dos meus recursos, porque ele disse que quando eu chegar lá, eu vou receber o benefício lá. E aí você lembra de Abraão, e Deus falando para Abraão, dá Isaac. Mas meu único filho, dá Isaac. E ele foi até o final, e só depois que ele estava com o cutelo na mão levantada, é que ele ouve a voz de Deus mais uma vez, dizendo, Abraão, segura a onda, na minha versão. Segura a onda, eu sei que agora você vai até o final comigo. Quando ele levanta o olho, o que acontece? Ele vê um cordeiro preso. E aí ele lembra, ele é Jeová Jireh, a minha provisão. Para que nós possamos crer na palavra, nós precisamos conhecer a Deus. E é a confiança na pessoa que gera confiança na palavra. Salmo 27, vai um pouquinho mais para trás. Salmo 27, verso 4 e verso 8, diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A beleza do Senhor e meditar no seu templo. Verso 8, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. A resposta, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Davi aqui estava expressando um salmo de confiança. O que eu quero? Eu quero conhecer mais a Deus. E eu quero meditar no templo. Eu quero meditar. Vai meditar aonde? Meditar naquilo que Deus disse. Meditar sobre a presença de Deus. Mateus, capítulo 6, verso 33 e 34, diz, buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Como é que eu não vou me inquietar com o dia de amanhã? Porque eu conheço a Deus. Se eu conheço a Deus, ele está me dizendo, não precisa se inquietar com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ainda citando Andrew Murray, ele diz que o valor da promessa depende daquele que faz a promessa. É pelo conhecimento de quem é ele que a fé na promessa se baseia. Foi a revelação do próprio Deus que deu à promessa o seu poder divino para entrar no coração e cultivar a fé. Porque eles conheciam a Deus, está falando de Hebreus capítulo 11, porque eles conheciam a Deus, esses homens de fé não podiam fazer nada a não ser confiar na sua promessa. A promessa de Deus será para nós o que o próprio Deus é. Então, se você quer crescer na paixão pela palavra, você precisa confiar de maneira simples em quem falou essas palavras. Princípio número 3, para a gente terminar essa nossa parte, princípio número 3. Número 1, conheça Deus. Número 2, mantenha a sua fé de maneira simples na palavra de Deus. Número 3, seja consistente, ou seja, disciplinado. Salmo 119, vá um pouquinho mais para frente agora. Salmo 119, verso 164, diz assim, 7 vezes no dia eu te louvo, pela justiça dos teus juízos. Juízos aqui, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é justa. Lembra que nós vimos no Salmo 19? Pela justiça dos teus juízos, 7 vezes no dia eu te louvo. Está falando do quê? Consistência. Então, não abra mão da sua rotina espiritual. Não abra mão de ouvir a voz de Deus. Não abra mão de buscar a Deus de maneira consistente. Vamos ver esse exemplo de Números, capítulo 32. Veja, na vida de Josué, na vida de Caleb, olhem comigo na tela. Certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão,
a Isaac e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir o Senhor. Não abriram mão da sua confiança. É o que diz aí Atos 6,4, na Bíblia Amplificada, clássica, está aí na sua apostila. Mas nós continuaremos a nos devotar fielmente à oração e ao ministério da palavra. Lembra que eles estavam querendo escolher homens para poder servir as mesas? E os apóstolos falaram, nós vamos continuar a nos devotar fielmente à oração e ao ministério da palavra. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6 e verso 9, tem algo muito interessante para a gente. Diz, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras de fé e da boa doutrina que tens seguido, que tens praticado. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e de que há de ser. Fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação. Essa palavra usada aqui como exercita-te ou exercitar, no grego é a palavra gymnazo, e gymnazo significa exercitar-se vigorosamente. Você sabe aquela pessoa que vai para academia, né? E ela tá ali para cumprir tabela. Você vê, conversa mais do que faz, pega ali um pezinho bem fraquinho, né? E vai levantando, aí bota o pezinho, ele fez 2 levantadas, pega outro pezinho e ao invés de fazer, vai conversar com quem está no aparelho do lado. Não é isso que essa palavra está falando. Essa palavra aqui está falando de exercitar com propósito, exercitar de maneira vigorosa. O sentido dessa palavra aqui nesse contexto é se exercita como alguém que deseja parecer mais com Deus. Seja consistente na palavra para você se parecer mais com Deus. Lembra que nós falamos que a palavra de Deus nos aperfeiçoa. Ela é perfeita e nos aperfeiçoa. Para quê? Para que nós sejamos mais parecidos com Deus. Ou seja, exercitar fala de um esforço que nós temos que fazer. Você sabe que a nossa carne vai estar sempre puxando a gente para baixo. Sempre puxando a gente, né, para uma zona de conforto. Mas se nós quisermos ser pessoas mais apaixonadas pela palavra, número 1, nós precisamos conhecer a Deus. Número 2, nós precisamos manter a simplicidade da nossa fé. E número 3, nós precisamos ser mais consistentes na palavra de Deus. Hebreus capítulo 5, verso 14, diz, mas o alimento sólido é para os adultos. Para aqueles que pela prática, olha só o exercício vigoroso, não é prática de uma vez. Sabe, o nosso cérebro, ele não se adapta quando a gente faz as coisas apenas uma vez. O nosso cérebro precisa de uma rotina para que isso possa ser firmado como um hábito na nossa vida. Então é isso que essa palavra está falando aqui, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática consistente têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 12, 11 diz, toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, mesma palavra, exercitar vigorosamente, exercitados. O que ela resulta? Em frutos de justiça. Nossa última frase para esse momento, quando você retira a palavra de Deus, tudo que resta é trevas. Continue meditando na palavra e o seu louvor irá expulsar as trevas. Como é que eu faço isso? Sendo apaixonado pela palavra, como o autor do Salmo 119, sendo apaixonado pela palavra. A palavra de Deus vai dispersar as trevas e o seu louvor vai ser um veículo para que isso aconteça, tá bom? A gente se vê na nossa próxima parte. Tchau, tchau.